Bora lá, pessoal. Olá. Estão me ouvindo? E aí, galera? Boa tarde. Boa tarde. Estão me escutando bem? Sim, tudo certo, né, galera? Boa tarde. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Tá dando para escutar beleza aí? Pronto, então massa, então viva, né? Bom, pessoal, hoje a gente começa uma pequena revisão. Boa tarde, professor Evaldo. Boa tarde, Cláudia, Rio de Janeiro, um abração. Hoje a gente começa uma pequena revisão sobre... Mudei a internet, não, mudei o celular. Por isso que melhorou, né? Tava faltando isso, um celular bom, né? Então é o seguinte, hoje a gente fala um pouquinho, começa um pouquinho falando sobre a lei do doméstico. O que é que tem de interessante na lei do doméstico, né, que a gente precisa saber? Então a lei, assim, houve mudança, sim, mas nada que venha complicar a nossa vida, né? Tem algumas mudanças bastante relevantes, né? Mas efetivamente nada que venha a assustar, digamos assim, tá? Então, a gente... sim, pessoal. Aproveitando o ensejo, vamos subir esses corações aí para ver se a transmissão melhora, tá? Ver se a gente não começa a travar a nossa gravação. E pode mandar corações aí. Corações, 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 tá? Tá pouquinho, mas tá tudo bem, certo? Pessoal, é o seguinte... O que a gente tem para falar a princípio sobre a lei do doméstico? Primeira coisa está lá no artigo 1º, né? O interessante, por mais de 2 dias na semana, certo? Veja que o trabalho doméstico ele é um trabalho subordinado, né? Um trabalho oneroso, um trabalho pessoal, no âmbito residencial, no âmbito da família, né, que não tem fim lucrativo, mas agora tem uma novidade, por mais de 2 dias na semana. Então, isso era um grande questionamento, né? Pelo menos jurisprudencialmente falando, se caracteriza o vínculo empregatício com 2 anos, com 2 dias, com 3 dias, e a lei efetivamente veio garantir que o vínculo é formado por mais de 2 dias na semana. Esse é a primeira grande novidade aí na Lei Complementar 150 de 2015, ok? Ainda no artigo 1º, está lá no parágrafo único, é vedado a contratação do trabalhador doméstico menor de 18 anos, certo? E aí o que é que houve? É o seguinte, eu não posso mais contratar um empregado doméstico com menos de 18 anos. A Convenção 182 da OIT, gravaram aí, a Convenção 182 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, vedou o trabalho análogo, o trabalho que vise a condição análoga a de escravo, certo? Então, a Convenção 182, ela é bem clara que não se pode contratar
o empregado doméstico com menos de 18 anos. Que beleza! Aí, Cuiabá, grande Sabrina, beijão. Veja o seguinte, povo, aquelas situações em que acontece muito aqui no Nordeste, o seguinte, o empregador vai para o interior, pega aquela menina com 14, com 15, 16 anos de idade e efetivamente contrata como doméstica. Na verdade, a contratação aqui no Nordeste diz o seguinte: eu vou levar você para casa e vou lhe dar uma ajuda. Você me ajuda em casa e eu ajudo a você com escola e etc, saúde, e você vai tomando conta dos meus filhos e vai arrumando a casa. E a gente sabe que na verdade isso é um vínculo de empregatício, né? Empregada doméstica. Então, a babá, perguntaram aqui a diferença entre babá e doméstica. A babá é doméstica. O babá, a babá é doméstica, o caseiro é doméstico, a cuidadora de idoso é doméstico. Dependendo da situação, até o motorista pode ser um empregado doméstico, ok? Um piloto de helicóptero pode ser empregado doméstico. Depende da situação. O jardineiro, etc. Certo? Inclusive na prova da OAB caiu uma situação de um cuidador de idoso, uma enfermeira cuidadora de idosos, é doméstica do mesmo jeito, ok? Veja bem, então, o que eu estava falando? O vínculo não pode ser formado, o vínculo empregatício não pode ser formado com a doméstica abaixo dos 18 anos. Então, é vedado totalmente o trabalho à empregada doméstica com menos de 18 anos, ok? Então, a primeira situação que a gente tem é a questão do vínculo, né? Mais de 2 dias. Caracteriza-se o vínculo doméstico por mais de 2 dias na semana. E a outra situação diz respeito à questão do menor, né? Então, menor de 18 anos, já sabem, nada de vínculo, porque a Convenção 182 da OIT proibiu, ok? Beleza. Seguindo o nosso estudo aí, a gente tem a questão da duração do trabalho. Pessoal, a jornada de trabalho do empregado doméstico. O doméstico, pessoal, tem uma jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, né? O doméstico pode fazer hora extra? Claro que sim. A gente sabe que a emenda 72, né, de 2013, que modificou o parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, foi, na verdade, lá na época, foi o único direito do doméstico regulamentado, a questão da jornada de trabalho. Então, o que é que a gente tem efetivamente a mais aí para falar da jornada do doméstico, né? Então, o que acrescentar? A compensação de horas. Então, novidade aí que é interessante, a questão da compensação de horas, certo? É possível fazer a compensação de horas do empregado doméstico? Sim, é possível. Agora, em que situações? Esse é o problema. Primeira novidade é que a compensação de jornada lá na CLT informa que a compensação pode ser feita por acordo escrito entre empregado e empregador, por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. E mais precisamente, o banco de horas, lá na súmula 85, inciso 5 do TST, diz o seguinte: o banco de horas
só pode ser formado através de negociação coletiva de trabalho, ou seja, acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, a primeira diferença aí para o doméstico é que a compensação de jornada ela pode ser por acordo escrito entre empregado e empregador. Tá aí a primeira diferença, ok? Segunda diferença é que até as 40 horas, né, as primeiras 40 horas excedentes ao horário normal de trabalho devem ser pagas como hora extra. Essa é a outra diferença aí que a gente tem na questão da compensação de jornada do empregado doméstico. É possível fazer a compensação de jornada? Sim. É possível fazer a compensação? Sim. Através de acordo entre empregado e empregador. Primeiro ponto. Segundo ponto é que as 40 horas excedentes à jornada de trabalho deverão ser pagas como hora extra, ok? Então, o inciso 1 o artigo 2º, parágrafo 5º, inciso 1. Então, diz lá claramente que será devido pagamento como horas extras na forma do parágrafo 1º lá em cima, das primeiras 40 horas excedentes ao horário normal de trabalho. Beleza? Então, essa é a outra diferença que a gente tem. E aí a gente vai lá para o parágrafo 7º do artigo 2º ainda, e tem a questão dos intervalos intrajornadas, intervalos para descanso. Povo, o que é que tem de interessante com relação aos intervalos intrajornadas do doméstico? Aí vamos um pouquinho lá para a CLT. É possível efetivamente reduzir intervalo do empregado que trabalha numa determinada empresa? Essa é a grande pergunta. Através de acordo ou convenção coletiva, é possível reduzir intervalo? De jeito nenhum. Na verdade, na CLT, eu só tenho duas situações em que eu posso reduzir o intervalo do empregado. No parágrafo 3º do artigo 71 da CLT, que fala dos refeitórios autorizados pelos órgãos pelo Ministério do Trabalho. Então, um refeitório devidamente autorizado pelo Ministério do Trabalho. A primeira situação em que efetivamente pode-se reduzir o intervalo intrajornada. E a segunda situação diz respeito ao motorista, cobrador, fiscais com relação a esses intervalos, a redução, né, que foi acrescentado bem recente isso, e a questão do fracionamento. Mas como efetivamente deve-se processar a questão do intervalo do empregado doméstico? E aí, é possível reduzir o intervalo ou não é possível reduzir o intervalo do doméstico? Então a gente pula um pouquinho para a questão dos intervalos do doméstico e a gente vê o seguinte. Com relação ao intervalo do empregado doméstico, né? Travou? Travou, pessoal? Tá travado aí? Tá travado ou não? Pessoal, aí é a questão, eu não sei se é a questão da internet, eu não sei como é que funciona. Eu fico sem saber se é a minha ou se é a de vocês que trava. Então, não, então vamos embora, né? Beleza? Então é o seguinte,
O artigo 13 da Lei Complementar 150 de 2014 diz o seguinte: é obrigatória a concessão de intervalo para repouso ou alimentação no período mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas. Agora tem o seguinte, então prestem atenção: mínimo de 1 hora, máximo de 2 horas, ok? Mas mediante acordo prévio entre empregado e empregador, é possível a redução a 30 minutos. Gravaram? Então, mínimo de 1 hora, máximo de 2 horas, admitindo-se, mediante acordo prévio, a redução para 30 minutos. Beleza? E se o empregado morar no local de trabalho? Né? A grande pergunta é essa. E se mora no local de trabalho? Então, se ele mora no local de trabalho, o intervalo ele pode ser desmembrado em 2 períodos, ok? Se o empregado mora no local de trabalho, o intervalo pode ser desmembrado em 2 períodos até o limite máximo de 4 horas ao dia, dependendo da jornada desse empregado. Ok? Beleza? Tranquilidade? Vamos lá a outra parte interessante que diz respeito ao doméstico. E aí a gente vê efetivamente o artigo 3º, uma novidade que pode cair para vocês na prova, certo? Principalmente vocês aí que estão fazendo o exame de ordem, certo? Eu não posso voltar ao artigo 13, Alcides, porque eu estou numa transmissão e se eu voltar, eu vou acabar sem transmitir efetivamente o que eu posso trazer para vocês aqui. Então eu tenho que adiantar, certo? Mas o artigo 13 é simples, a leitura é tranquila, não tem maiores complicadores, tá? Então, artigo 3º da lei diz o seguinte: povo, o que é que vem a ser uma jornada de tempo parcial, tá? O artigo 58A da CLT fala da jornada de tempo parcial, aquele empregado que trabalha até 25 horas por semana, ok? Até 25 horas por semana nós temos o regime de tempo parcial que pode ser aplicado ao trabalhador doméstico. Então o doméstico ele vai receber proporcional a quem trabalha as 44 horas, ok? Sem problema nenhum. Professor, mas efetivamente como é que eu vou firmar esse contrato? Então eu posso firmar um contrato de tempo parcial com meu empregado por escrito. Então é possível através de acordo escrito com o empregado realizar um contrato de tempo parcial de até 25 horas por semana, ok? No tocante ao regime de tempo parcial, tem uma mudança, tem uma diferença bem clara com relação à jornada de tempo parcial do empregado lá na CLT. E aí, gravem, certo? Primeira grande mudança é a própria jornada de tempo parcial. Segunda é que lá na CLT não é possível a prestação de horas extras. Quem trabalha em regime de tempo parcial até 25 horas por semana não pode prestar horas extraordinárias. Mas aqui, no vínculo empregatício doméstico, na Lei Complementar 150 de 2015,
é possível sim a prestação de horas extraordinárias em número não excedente a 1 hora mediante acordo escrito entre empregado e empregador. Então, povo, respeitando o limite máximo de 6 horas de trabalho diária, é possível prestar 1 hora extra para quem trabalha em regime de tempo parcial. Beleza? Seguraram aí? Artigo 3º da Lei do Doméstico. Mudança grande, viu? Primeiro, mais uma vez falando, a questão do regime de tempo parcial. Trabalho até 25 horas por semana. Segundo, a prestação de horas extras nesse regime de tempo parcial. Ok? Máximo de 1 hora, respeitando o limite de trabalho diário de até 6 horas. Ok? Povo, veja o seguinte. Me perguntaram aí, só interrompendo um pouquinho, qual o meu palpite para a prova da OAB, que vai ser realizada no dia 17 de janeiro. Veja, muito está se especulando, e eu posso dizer isso a vocês, que o que eu falar aqui é mera especulação, certo? Então, assim, eu não creio que venha uma peça diferente do que a gente está acostumado. Uma reclamação, uma contestação ou um próprio recurso ordinário, pelo próprio histórico, certo? Mas, grande Evaldo, pode ser sim que caia uma contestação novamente. Por enquanto, minha aposta é em outra contestação, mas eu estou com a pulga atrás da orelha, confesso a vocês, para uma reclamação trabalhista, certo? Mas nada de complicado. Se caísse uma rescisão indireta, filé do Brasil, como eu digo a vocês, seria chicote neles, ok? Beleza, vamos lá. Então, continuando aí a questão da aula, eu tenho outra novidade. Ainda no contrato a prazo determinado, só para coisar, como eu costumo dizer a vocês, se liguem, porque as férias do empregado doméstico que trabalha em regime de tempo parcial vai ser igualzinha às férias do empregado lá na CLT, artigo 130A da CLT. Igual. E o parágrafo 3º do artigo 3º diz exatamente quantos dias de férias eu tenho pela quantidade de horas trabalhadas por semana, ok? Então, é a mesma coisa do artigo 130A da CLT, que vocês já conhecem. Então, quantidade de dias, máximo de 18 dias de descanso, né? Pela quantidade de horas trabalhadas na semana, ok? Diferente do empregado normal, que tem a sua quantidade de férias proporcional à quantidade de faltas injustificadas, ok? Então vamos lá. Povo, outra novidade e sem sombra de dúvida, uma situação em que pode cair na prova para vocês. Sim, perguntaram aqui se pode dar 2 horas de intervalo a quem trabalha 8 horas. Sim, senhor. Como a gente falou aqui, mínimo de 1 hora de intervalo, máximo de 2, ok? E aquele empregado que trabalha na residência pode ter desmembrado em 2 períodos. Então eu posso dar 1 hora de intervalo e posteriormente mais 1 hora, sem problema nenhum, tá ok? Novidade: contrato a prazo determinado ou o chamado contrato a termo, né? É possível se fazer o contrato por prazo determinado com a doméstica, né? E a gente lembra logo de que contrato de experiência, não é isso? O contrato de experiência ele é de até 90 dias.
prorrogável por um único período dentro desses 90 dias, ok? Eu posso prorrogar, mas não posso ultrapassar 90 dias, ok? Professor, eu posso dar 30 dias de experiência e prorrogar por mais 60 sem problema nenhum. 30 mais 60, 90. Máximo de 90, prorrogável uma única vez dentro desse período de 90 dias, ok? Então, além do contrato de experiência, quando é que é possível fazer um contrato a prazo determinado com a doméstica? Ok? Alcides, o intervalo pode ser fora do almoço. Você pode dar 2 períodos de intervalo, sem problema nenhum. Se a empregada trabalha de 8 às 18, dentro desse período, você pode fracionar aí, desmembrar o intervalo sem problema nenhum. Ok? Beleza? Agora você, aqui para nós, não mate a empregada de fome, né? Pelo que você está me perguntando, parece até que você vai dar um intervalo 9 horas da manhã e depois dar um intervalo 17 horas, né? Aí e ainda insiste, fora do almoço, não tem problema, Alcides, mas desde que você dê o intervalo para ela comer, beleza? Dá o intervalo para ela comer, sem problema nenhum. O que você não pode é matar a mulher de fome, mas o intervalo para repouso e alimentação você pode dar, beleza? Então vamos continuar. Então o empregado, claro que conta o almoço. Henrique aqui falou que ele quer saber se o intervalo conta o almoço. Claro, se eu tenho 2 horas para descanso e alimentação. Dentro desse período, vamos lá. Segura. Vamos embora, meu povo. Vamos continuar, né? Que a lei é grande, eu vou falar aqui um pedacinho e depois eu entro novamente amanhã ou depois para a gente comentar aí a outra parte, beleza? Então, contrato a prazo determinado é possível? Sim. Contrato de experiência é um contrato a prazo determinado. 90 dias prorrogável dentro desse período por uma única vez, certo? E para que eu faço o contrato a prazo determinado? Primeira situação, a gente acabou de ver, contrato de experiência. Segunda situação, necessidades familiares de natureza transitória. Necessidades familiares de natureza transitória. Ok? É possível fazer um contrato a prazo determinado? Sim. É bem subjetivo, mas é possível? Tranquilo. Terceira situação em que é possível se fazer um contrato a prazo determinado com a doméstica, ok? Substituição temporária da doméstica com contrato indeterminado. A sua empregada doméstica, por exemplo, saiu para curtir em Bariloche. Digamos que você deixou a sua doméstica curtir em Bariloche durante 6 meses. O que é que você faz? Contrata a prazo determinado para substituir aquela doméstica. Óbvio que eu estou dando um exemplo aqui de brincadeira, mas eu poderia sim, eu posso sim agora substituir a minha doméstica com contrato indeterminado e fazer um contrato a prazo determinado com outra doméstica, sem problema nenhum, ok? E, por exemplo, eu posso também substituir a minha empregada doméstica de interrupção e suspensão do contrato, ok? Leca, nem fale, viu? Que o pessoal tá com ciúme de você. Antes disso, beijão para os meus alunos aqui da turma presencial de Aracaju, as turmas aqui de Sergipe, as turmas da manhã, turma da tarde e turma do final de semana, ok? Leca, você gerou ciúme, você nem sabe disso. Então, um beijo para todos os meus alunos, ó. Amor, tá? Abraço. Vamos lá. Veja, então, pessoal, são 4 situações.
Deixe de ser assim, Débora. Eu não sou falso não, viu? Beijão. Beijo pro pessoal do interior também. Beijo do interior de Sergipe. Itabaiana, Propiá, Lagarto, Estância, Poço Redondo, Poço Verde e algum mais. Canidé do São Francisco e outros que eu não falei aqui, ok? Se eu não tenho um curso online, meu curso online, Ladjane, é pelo Damásio, tá? Eu dou um online no Damásio, lá em São Paulo, beleza? Beijo para Buquim, beijo para Propiá também. E eu tenho um curso pelo Universo de Estudos. Eu vou estar gravando algumas videoaulas pelo Universo de Estudo. Quando estiver pronto, eu aviso para vocês, ok? Beleza. Pessoal, então, três situações em que efetivamente o empregado o empregador pode fazer um contrato a prazo determinado. Beijo, Clarice. Certo? Então, contrato de experiência, as necessidades familiares de caráter transitório, né, que a gente falou aqui, a substituição temporária de empregado, né, doméstico com contrato suspenso ou interrompido. Então tem essas situações aí em que eu posso efetivamente fazer o contrato a prazo determinado. Repetindo, só para coisar, contrato de experiência, né? O contrato de experiência, ele só pode ser prorrogado uma única vez dentro desse período, não é isso aí que a gente viu? Beleza. É o seguinte, além das necessidades, né, que a gente acabou de falar, familiares de natureza transitória, né, e nos casos em que o empregado doméstico tem um contrato de trabalho suspenso ou interrompido. Imagine que a sua empregada acidentou-se, está recebendo auxílio doença. E por falar nisso, lembrem que recebe também auxílio doença acidentário agora, né, com a lei 105, lei complementar 150 de 2015. Então ficou afastada do serviço por 8 meses. Então eu posso fazer um contrato a prazo determinado com outro empregado doméstico. Beleza? Pessoal, como é que se dá a extinção dos contratos a prazo determinado do empregado doméstico? A gente falou aqui que o doméstico ele tem direito a fazer o contrato a prazo determinado, né? E a extinção desse contrato, como é que se dá? Né? Lembrem o seguinte, se o contrato ele é a prazo determinado, lembre lá do artigo 479 e 480 da CLT, que diz o seguinte: toda vez que o contrato é a prazo determinado, eu tenho um contrato de 1 ano, prorrogável por mais 1, ou seja, o máximo do contrato a prazo determinado de 2 anos, prorrogável uma vez dentro desse período. Não é assim? Imagine o seguinte: você faz um contrato a prazo determinado, o empregador com você, e de repente o empregador extingue o contrato a prazo determinado sem justa causa. Toda vez que isso ocorrer, pessoal, extinção do contrato a prazo determinado por iniciativa do empregador sem justa causa, o empregado vai ter direito a metade da sua remuneração até o final do contrato, ok? Até o final do contrato. Se por acaso a extinção do contrato de trabalho se der sem justa causa, de forma imotivada pelo empregado, o que é que acontece? O empregado deve indenizar ao empregador na metade da sua remuneração até o final do contrato, se causar prejuízo ao empregador.
Se o empregador conseguir provar o preço causado, a indenização é a mesma, metade da remuneração até o final do contrato. Neste caso, o empregado pagará ao empregador, causando-lhe prejuízos, ok? E a grande pergunta é a seguinte: professor, a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, que está lá na CLT, cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão, é possível a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão aqui no contrato de doméstico? Ó para cá, não se permite a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Guardem bem isso, ok? Pergunta de prova. Tá lá bonitona numa questão objetiva que você vai responder e pode estar bonitona também numa questão subjetiva, numa questão da OAB, segunda fase. Bem bonita lá, com a cláusula assecuratória do direito recíproco, e sua resposta é que não cabe a cláusula assecuratória. Na CLT está no 481, 479, 480 e 481 da CLT, ok? Aqui na Lei Complementar 150 de 2015 não é permitida a cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão. Beleza? Vamos para frente, ok? Vamos para frente e falar de quê? A jornada de 10 por 36. De 12 por 36. É facultado, pessoal, mediante acordo escrito entre empregado e empregador, estipular Halim, você não respondeu o quê? Eu estou falando aqui, certo? Artigo 10, voltando aqui, artigo 10. É facultado às partes, mediante acordo escrito, estipular a jornada de 12 por 36. Ok? Beleza? Então, é possível hoje a jornada de 12 por 36 do empregado doméstico, desde que seja feita por acordo individual entre empregado e empregador. Beleza? Lembre que a remuneração paga pelo empregador ao empregado nessa jornada de 12 por 36 abrange os descansos semanais remunerados e feriados, ok? E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno. Beleza? Artigo 10, caput e parágrafo 1º, ok? Feriados de calendário. Sim, os feriados aqui são os mesmos para o empregado comum. Feriados nacionais, feriados religiosos. Lembrem da Lei 605 de 49, certo? Lei 605 de 49. Então, os feriados nacionais, feriados religiosos, aqueles que a gente conhece já, ok? Abrange sim, Leica. Ok? Feriado, o empregado faz jus a feriado. Normal, certo? Agora, aqui nessa jornada específica de 12 por 36 do doméstico, eu não entendi. Eu não entendi. Volta aí a pergunta, tanto de Leca quanto a pergunta de Jorginho aí. Jorge Araújo. Certo? Voltem aí a pergunta, eu não entendi. Estou aguardando aí.
12 por 36 cabe pagar feriados do calendário mesmo na folga. INSS da empregada. Tá. Simbora, pessoal. Tá meio tosco aqui de entender, entendeu? Eu não tô entendendo, certo? A previdência da empregada. Feriado de São Jorge, feriado do bairro. Eu não estou entendendo. O que é que tem o INSS no contrato de experiência? Eu também não estou entendendo não. Mas se é para recolher o feriado, o INSS no contrato de experiência, é isso aí? Eles querem saber se recolhe? Claro que recolhe. Qual a dúvida no recolhimento? Recolhe. Pessoal, todo empregado com carteira assinada é obrigatório o recolhimento do INSS. Entendeu? Se é isso, você é um segurado. Perfeito, Evaldo. Isso mesmo, grande Evaldo, professor de previdenciário, professor lá do curso Ralim. Exatamente, o que eu estou entendendo é isso, o INSS é obrigatório, é segurado obrigatório, né? Recolhimento obrigatório, exatamente, foi isso que eu entendi, né? Mas vamos lá, vamos embora, certo? Precisa fazer o recolhimento sim, com certeza. Bora. Depois eu lhe dou uma bronca por essa pergunta, certo? Que eu não entendi foi nada, mas tudo bem. Mas se é o recolhimento da Previdência, é obrigatório. Pronto. Ok? Veja o seguinte. Então vamos lá. É possível, pessoal, jornada de 12 por 36? Sim, mediante acordo escrito entre empregado e empregador. Eu disse a vocês também que a questão da jornada de 12 por 36 abrange os descansos semanais remunerados e feriados, certo? Beleza? O seguinte, o que mais interessante tem a respeito da questão do doméstico? São muitas questões interessantes, muitas, né? E uma coisa que é interessante aqui fica a respeito, pergunta de um amigo meu que sempre me pergunta isso quando vai viajar e leva a sua doméstica. Viaja e leva a doméstica. Aí pergunta, eu tenho que pagar hora extra? Essa é a grande pergunta. Na jornada de 12 por 36, se cair feriado na folga. Pessoal, eu vou dar uma lida aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o artigo 10. Veja. É facultado às partes, mediante acordo escrito, estabelecer horário de 12 horas seguidas por 36 ininterruptas de descanso, observados ou indenizados em intervalos para repouso e alimentação. A remuneração, parágrafo 1º. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. E serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver. Simples assim. Beleza? Empregado na questão da viagem. Povo, o que é que pode incidir aí na questão do empregado que acompanha o empregador na sua viagem? Certo. É possível que o empregado acompanhe em viagem? Sim, mediante acordo escrito. Veja que muitas coisas são permitidas na Lei Complementar 150 de 2015, se houver acordo escrito entre as partes. Ok? Beleza? É o seguinte,
A remuneração da hora de viagem. A remuneração da hora de viagem, pessoal, é de 25% do valor da hora normal de trabalho, certo? Peguem isso aí, decorem isso aí, porque a Constituição Federal, ela traz o mínimo de 50%, quando no valor da hora extra, de no mínimo 50%. Mas aqui, para o empregado que acompanha o empregador em viagem, será de no mínimo 25% superior ao valor da hora normal de trabalho. Ok? Beleza? Veja, é possível também esse acréscimo de no mínimo 25% ser convertido em compensação de jornada, certo? É outra situação em que é sui generis no tocante à questão do empregado doméstico. Alcides, realmente fica caro, mas se você quer ter um conforto maior levando a sua empregada doméstica para a viagem, você tem que arcar com essas necessidades, até porque o empregado doméstico, pessoal, não é escravo. A gente tem que ter essa convicção. Nós estamos em pleno século XXI e o empregado doméstico tem garantido vários direitos. Com a Lei Complementar 150 de 2015, então, deve ser respeitado todos esses direitos do empregado doméstico. Então, muito bem, Renata. Eu também, entendeu? Então, a gente, na verdade, o Brasil